Olá, passamos a apresentar Direito e Literatura do Fato à Ficção, um projeto desenvolvido pelo Instituto de Hermenêutica Jurídica com apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e várias instituições comprometidas nesse estudo transdisciplinar das possíveis e inexoráveis relações entre o direito e a literatura. No programa de hoje abordaremos a obra A Queda, de Albert Camus, e contamos com a presença de Francisco Borges Mota, que é mestrando em Direito da Unicinos e promotor de Justiça no Rio Grande do Sul, e Robert Ponge, doutor em Letras pela USP e professor do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Feitas as apresentações, dando as boas-vindas, pergunto e peço ao professor Robert que nos faça um pequeno resumo da queda. Saudações aos telespectadores. A Queda é um romance do escritor francês Albert Camus, publicado em 1956. É um romance, sendo um romance, é uma narrativa, tem um narrador que conta uma história. Esse narrador é a personagem principal do romance. Aliás, não somente o personagem principal, praticamente a única personagem do romance. É um homem que faz um relato da sua vida a uma outra personagem que não fala. Esse relato, essa narrativa de vida é uma confissão. Portanto, nós temos na narrativa uma relação de fatos, acontecimentos, ações da vida dessa personagem, mas também temos comentários, análises, reflexões sobre esses fatos e acontecimentos. A localização da história é em Amsterdã, na Holanda, num bar duvidoso, bar de marinheiros, né? E se situa também nas adjacências desse bar. O livro tem 6 capítulos, não numerados, sem títulos, e se desenrola em 5 dias, ou melhor, em 4 noites e um dia, uma manhã e uma tarde. O protagonista, narrador, não sabemos o nome dele, sabemos apenas do pseudônimo que ele escolheu e atrás do qual ele se esconde. Esse pseudônimo é João Batista Clamence. Ele é advogado parisiense, teve êxito na profissão, homem brilhante, de excelente oratória, prestígio na vida, no trabalho e também junto às mulheres. Homem cheio de si, vaidoso, um pavão, seguro de si também. Isso é o início do romance, ele se apresenta. Uma noite, enquanto ele está atravessando uma ponte em cima do rio Sena, em Paris, ele ouve, ou acredita ter ouvido, um riso sarcástico. E isso marca ele, preocupa ele e perturba, porque esse riso ele interpreta como se alguém estivesse zombando dele, rindo dele. Então ele passa a ser contrariado. Na base dessa perturbação, dessa contrariedade, ele começa a relatar fatos da vida passada dele. Então ele vai se lembrar de uma noite, 2 ou 3 anos antes, em que ele não prestou socorro a uma moça, uma senhora, que se suicidou atirando-se no rio Sena, de novo, a partir de uma ponte, e que gritou por socorro, omissão de socorro. E depois ele relata, muito antes, durante a Segunda Guerra Mundial, um fato ainda menos lisonjeador para ele, vamos dizer, quando ele roubou, sendo preso num campo de concentração na África, durante a Segunda Guerra Mundial, ele rouba a água de um companheiro que estava agonizando e morrendo. Bom, isso, vamos dizer, é o relato da vida dele. A partir dessas lembranças e dessa perturbação acentuada, ele decide mudar de vida, ele se dá conta que ele só viveu para as aparências, que tudo aquilo que ele fazia era, na verdade, mentira. Se ele fazia o bem, era por amor próprio, para aparecer, para que as pessoas falassem bem deles, mas que homem maravilhoso, etc. e tal. E ele tenta, vamos dizer, contestar, destruir, desfazer a imagem que as pessoas têm dele. Mas ele não tem muito sucesso nisso.
Daí um dia ele abandona Paris e ir para Amsterdã, onde ele se instala nesse bar duvidoso. Ele trabalha, enfim, para viver, ele trabalha como assessor jurídico daqueles que frequentam o bar, ou seja, contrabandistas, marinheiros, criminosos, etc. E tal. E, na verdade, o centro da atividade dele é de desenvolver uma atividade de juiz, como é que ele diz? Penitente. O juiz penitente. Ou seja, ele faz sua confissão para se penitenciar, e uma vez tendo terminado essa confissão, como ele se penitenciou, ele aparece como culpado, então ele está numa posição de poder exigir que os outros também se confessem. E esse é o tema onde está a questão do direito, quer dizer, é literal essa questão do juiz, como é que se pode ler, porque Albert Camus é um autor conhecido principalmente por O Estrangeiro, enfim, ou A Peste. Onde que esta relação com o direito entra mais fortemente, Francisco? Camus trabalha com um material que é muito caro, muito próprio ao direito, que é o material humano. Ele escreve sobre a humanidade. E ele escreve de uma maneira analítica. E essa analítica que ele tece é uma analítica existencial. Na medida em que o direito se pretende uma ciência humana, uma ciência cultural, ele tem que se entender com o material humano. E as reflexões que o Camus faz, não só especificamente as da profissão do protagonista, que teria o envolvimento com o direito, a partir do momento que ele se declara um advogado, as especulações dele a respeito da existência humana e do próprio sentido da existência humana trazem uma sensibilidade diferenciada para o campo do direito. Porque ele tematiza questões morais. Ele tematizando o ser humano, ele tematiza uma questão moral. Uhum. E a questão moral coloca em jogo a liberdade e a justiça. Uhum. Ele coloca no livro uma frase que resume bem essa questão do juiz penitente e do peso que a liberdade tem para ele na compreensão que eu tive do livro. Sim. Ele afirma que no final de cada liberdade há uma sentença. Acontece que no campo do direito, quem dá essa sentença, ainda mais num país como o nosso, onde nós temos, pelo menos constitucionalizadamente, um acesso irrestrito ao judiciário, é o direito. Uhum. Tem que ser o direito. Uhum. Então, que resposta é essa que nós, enquanto integrantes da agência judiciária, temos condições de fornecer para essas questões de moralidade que acabam atravessando a prática do direito? Essa é uma questão que atravessa ficou mais forte a partir do segundo pós-guerra, né? E está presente, se nós pegarmos o Estrangeiro de Camus, também toda essa relação do contar a história a partir de julgamentos, a partir da trajetória de juristas, e com isso coloca-se a questão das culpas e as questões morais. A gente vai voltar logo a essa discussão, né, entre direito e moral. Mas por que, Roberto, por que a palavra queda? Por que a queda? A queda é primeiro a queda física da moça que se suicida, tirando-se de uma ponte para cair no rio. E que provoca uma ruptura. Que provoca uma ruptura. Aliás, como no Estrangeiro. Uhum. Tem na vida do Meursault, no Estrangeiro, ele vive, a vida é diferente, mas ele vive sua vida sem preocupação, está indo tudo bem, tudo maravilhoso. E aí tem uma morte, no caso o assassinato, o crime, ele mata um árabe, e isso muda a vida dele. Então, aqui de novo, temos uma ruptura. Uma ruptura. Que é diferente, é provocada aí por uma omissão, e então a queda é primeiro essa queda. E também a queda moral da personagem, que estava cheio de si, tranquilo, sem problemas de consciência, e que passa por uma crise, perturbação, derisão de si mesmo, perda da autossatisfação, perda da segurança, e aí a confissão. Então, é a queda moral. É também a queda, vamos dizer, espacial, a passagem de Paris para Amsterdã. Uhum. Não é que Paris esteja tão alta, está perto do nível do mar, mas Amsterdã é uma cidade abaixo do nível do mar. Sim. Então, tem também essa descida. Também tem essa descida, exato. O Jean-Baptiste Clamence era o homem das alturas, ele gostava de montanha, ele era um homem superior, então ele gostava de ver tudo de cima. Hein? E ele vai lá embaixo,
lá em Amsterdã, lá na... E vai para baixo mesmo, porque ele cai num bar num que bar, é o resto isso, do resto. É isso. Então, é também essa queda. E é a queda social, do êxito social para esse bar, enfim, mal frequentado, de grande advogado com causas nobres e tal, para ser advogado de, enfim, criminosos, contrabandista ou que mais. Essa questão, eu já volto ao assunto, mas eu não queria perder essa questão, o Francisco, sobre a queda quer dizer, também não se poderia dizer assim que é a consciência dos efeitos da história, quer dizer, há um determinado momento que o personagem se dá conta e aí fica uma espécie assim que horrível é saber que sabe. E saber que sabe do mundo e não saber o que fazer com isso. Poderia se dizer, de certo modo. Ele é encontrável no conjunto da obra dele e na queda de maneira, me parece, mais amadurecida, mais própria, essa busca por um sentido a partir do momento em que nós não temos um significado religioso da onde partir. Ele fala, ele questiona a figura religiosa, ou enfim, a figura de Deus, e parte para a construção de um outro fundamento, um fundamento humanístico, um fundamento, portanto, ético. Essa é a impressão que eu tenho. No campo do direito, e isso também é o que desperta a reflexão, porque a queda, ela é um marco. Ela é um marco a partir do qual ele traça essa analítica. Ele se questiona, ele se julga, e ele, a partir desse julgamento, julga a própria humanidade. Ele julga a todos, ele estende esse julgamento. Enquanto o direito lida com a sociedade, com uma formalidade, enfim, com uma espécie poderíamos chamar assim, de uma razão teórica em que não entra os aspectos valorativos, etc., poderíamos dizer assim, a questão da moral, a queda poderia significar uma ruptura paradigmática, só dolorida. Dolorida para pagar dolorida. Todos os custos do que foi feito até hoje pelo direito. Perfeito. Ele tem um personagem, só me permite as coisas. Não é, professor? Deixou vocês para... Como é que a literatura conta? Porque o direito acaba ficando com a parte suja desse negócio. Sim. E a literatura ficaria só com a parte boa? Ou como é que ela resolve contar isso e atravessar a existência? Enfim, como é que... Por que ele cai lá? Como é que ele conta isso? Caindo lá naquele bar, e como é que ele lida com isso, né? E qual é o papel do personagem? Por que ele é o personagem ali? Bom, foi uma escolha primeiro, sobre essa interpretação ligando ao direito, eu acho que o Camus teria ficado interessado com a interpretação. Eu duvido que ele tenha pensado, não posso dizer, mas eu duvido que ele tenha pensado nisso. A partir de de um olhar profissional, eu achei interessante. Bom, a obra se desprega do autor. Sim, né? claro. Não, é aberta a ser lida por todos e cada um interpreta a partir da sua experiência. O Camus quis, enfim, escreveu isso num certo momento da sua trajetória, então ele quis problematizar certas questões. Um pouco adiante a gente pode tentar discutir essa problematização, que é uma dificuldade, não é um livro fácil, é um livro complexo e difícil. Mas o que é importante, vamos dizer, em relação à tua pergunta, a personagem, é que o personagem é personagem que faz uma confissão. E a confissão lhe permite passar da confissão à acusação. Tá? E, então, é um certo jogo. Se ele se rebaixou, também é para voltar por cima. Então, a personagem é uma personagem muito ambígua e duvidosa. Não dá para assimilar, aí a gente entra nas questões de interpretação, não dá para assimilar o personagem com Camus. Tá? Camus criou essa personagem para um certo tipo de problematização, de reflexão que ele queria colocar. E cuja explicitação, enfim, a gente pode tocar nisso depois, na minha opinião, obriga a ver as outras obras que ele escreveu. Vamos dizer, a resposta não está na queda. A resposta está naquilo que ele escreveu fora da queda. Essa me parece uma questão que por isso que logo no início eu trouxe a discussão
o estrangeiro enfim, me parece que essa relação do assassinato com o estrangeiro e depois a ruptura com a questão da queda e também com a questão, dá para falar sobre a peste também, se quiserem, né? Que há esse atravessamento e que isso se dá. Mas eu queria voltar à questão que me parece fundamental, que é uma preocupação do direito, principalmente a partir do segundo pós-guerra, né? Como dizia, porque isso se dá, porque o direito todo faz uma confissão no segundo pós-guerra. Para que serviu o direito até então? E por que é que o direito volta de modo diferente a partir do segundo pós-guerra? O direito também sofre uma queda, portanto. Forte. Há uma passagem no livro que me parece representativa disso. Quando ele apresenta o atendente do bar, e é um bar de marinheiros, é um bar de pessoas que falam outras línguas, ele diz, olha, esse sujeito desenvolveu um ar desconfiado porque ele não entende o que os outros dizem. Sim. Até que ponto o direito não tem sido esse ser, ou até que ponto o direito não tem se colocado em relação à população como alguém que gere essa desconfiança. O que aconteceu no segundo pós-guerra? Depois de uma agressão monstruosa com relação aos direitos fundamentais, esses direitos fundamentais passaram a ser positivados em textos constitucionais, passaram a ser transformados em normas, e isso implicou uma reinclusão, uma institucionalização da moral no direito. Transformou o Estado, enquanto agente de direito, num agente moral. Não quero aqui confundir, mas até para deixar isso mais claro, o direito não trata da moral individual das pessoas, claro, mas ele age ou deve agir coerentemente. Coerentemente com essas opções que a história lhe legou a partir da agressão desses direitos fundamentais que lhe comprometeram de maneira ética a sua própria defesa. Sob pena de não estarmos falando de uma democracia. E a ida ao submundo, ali onde acontecem as coisas, é como se ali nós estivéssemos assim numa espécie de uma essência, não algo. Como é que a gente pode ler essa questão? Metaforicamente a queda em direção àquele submundo. O que se metaforiza isso, digamos assim, com a questão da existência, né? Porque é bem existencial, né? A obra É que ele tinha que, enfim, para os objetivos de Camus, ele tinha que sair desse mundo maravilhoso, de sucesso, de êxito no qual ele estava. Então, é a contraposição. Claro que, sendo uma obra literária, o Camus ele joga com o inferno de Dante, ele joga com a Bíblia. Então, isso também é o inferno, mas é também a vida real. Tá? E se a gente pensa na duplicidade inicial que havia no João Batista, essa duplicidade continua lá. Tá? Então, está recolocada. Teve toda uma viagem, todo um trânsito moral, etc. e tal, mas tudo está recolocado aí. Isso levanta questões. Bom, e essa confissão, que é também uma acusação, então você pode dizer, não, é a confissão de um indivíduo que faz a acusação de si próprio. Sim, uma autocrítica, uma contrição. Ou é uma confissão social, a confissão de todos nós, da sociedade, e uma acusação de toda a sociedade. O próprio Camus, num textinho, ele levanta essa questão. Ele não responde, eu acho por ironia, porque é óbvio que ele atirou isso para... Essa é a ambiguidade dele. É dirigida à sociedade. Hein? Então, isso daí, isso levanta as questões. Hein? O problema do livro é que, enfim, o problema do livro, maneira de falar, para nós que estamos discutindo, para interpretar, tem alguma saída ou somos todos condenados a viver na duplicidade, na falsidade? Qual é a sua leitura disso? No livro não tem saída. No livro não tem saída. E isso é um problema. Quando o livro foi publicado, a crítica recebeu de maneiras muito diversas e tinha dificuldade em pegar o livro. Porque é um livro, enfim, se limitar a ele é nihilista e não tem saída. Então somos todos condenados à hipocrisia. Houve algumas entrevistas com o Camus, ele deixou claro que, com uma certa ironia, de novo, mas ele deixou claro que não podia ser associado com essa personagem. Só que não tem saída no livro, que é diferente, por exemplo, da Peste.
Nesse sentido, o livro é um anti-La Peste, é uma contraposição à peste. Aí houve uma evolução dele, ele fechou algumas portas, algumas janelas, e tomou distância de La Peste. Num certo sentido, esse livro é um anti-La Peste. Ah, sim. A peste. Então, isso é o grande problema. Agora, a resposta, na minha opinião, se encontra no livro que ele publica na mesma época, que é um livro de ensaio, que se chama O Exílio e o Reino. Porque essa personagem, o João Baptiste Clemence, ele vive no exílio. Está no exílio em Amsterdã, é um francês que vive na Holanda, vive no exílio de quem ele estava, enfim, uma série de exílios. E aí tem o exílio e o reino. E o livro esse oferece, enfim, algumas saídas para o reino segundo Camus. Então, vamos ver, se a gente pode falar de um problema do livro, seria isso, que a resposta, independentemente de concordar com Camus, as pessoas dizem, mas que a resposta está fora disso. Claro. Para quem está ligando agora, nós estamos discutindo o Albert Camus, A Queda, né, que é uma obra complexa, difícil, mas que atravessa a história e tem esse aspecto metafórico e atemporal próprio de qualquer texto literário importante. E a questão do como se trata de direito e literatura e o direito retratado, digamos, porque, Francisco, parece que complexo, mas ao mesmo tempo não difícil de depreender do livro, que quando ele vai ser advogado, depois de todo o sucesso, quer dizer, de tudo que ele já foi, ele vai acabar sendo advogado de prostitutas, de proxenetas, do submundo, né? Quer dizer, como se fosse... O que ele está recuperando aí, você acha? Eu tenho a impressão que o direito precisa chegar a esse ponto? Isso é um custo? O direito precisa se depurar? Ao fazer isso, ele se depura ou ele só paga contas? A verdade históricas? É que enquanto ele vivia enquanto ele vivia feliz, ou ele vivia não problematizando isso, ou ele vivia no esquecimento, como ele próprio coloca no livro. Quantos séculos o direito ficou sem problematizar? Perfeito. Mas enquanto ele faz isso, ele vive bem. E até que a queda aconteça, ele vive bem. E ele vive bem dizendo que defendia causas justas. Ele disse, olha, eu defendia bons bandidos. Ele defendia o sujeito que matava por ciúmes. Ele defendia o sujeito no qual ele reconhecia alguma justificativa para a defesa. E a partir do momento em que ele se dá conta, a partir dessa risada irônica que se abate sobre ele, a partir da queda, que é um evento que ele lembra, ele percebe que isso não tem mais condições de se manter nessa normalidade, no direito. Quando é que nós temos uma ruptura teórica com relação a isso? Na cadeia dos estudos críticos, por exemplo. Pois é. Quando percebe uma subdeterminação do direito na compreensão deles com relação às forças estruturantes do poder, ou o que seja. Mas e a Constituição, e aí trazendo isso de volta para nós, ela confere e trabalha com uma certa autonomia do direito em relação a isso. Então eu tenho a impressão que esse amadurecimento histórico, e o direito não pode se desprender disso, nos traz para uma autonomia do direito que consiga conviver com essa existência, que é inexorável, mas que tem ainda assim um elemento ético, de aperfeiçoamento ético mesmo, que se espera do direito. Uma provocação, nós estamos chegando quase ao final do programa, uma provocação para os dois, que é no livro, a queda é proporcionada, né? A ruptura se dá com a omissão de socorro, a mulher cai na água, enfim, e dali se dá a queda. Na contemporaneidade, atravessando a história, mergulhando no rio da história e fazendo, submergindo nos anos 2000, no ano 2009, enfim, 2008, 2009, enfim, nesta conjuntura, os escândalos que nós estamos tendo hoje e que acabam, imaginemos assim, os escândalos que estão sendo feitos sob a aparência de legalidade no próprio Brasil, como se daria uma queda? Será que a nossa sociedade, os políticos, etc., não há um determinado momento que eles vão se dar conta que estão se omitindo também? Ou isto é uma vã esperança?
eu estou sendo otimista? Eu acho muito otimismo. É o otimismo meu. O Camus era menos ou mais otimista que eu? Eu acho que a postura deles, antes da Revolução Francesa, eles disseram para Maria Antonieta, Alteza, eles não têm mais pão. Daí ela respondeu, não, é que eles comem brioche. Isso. Eu acho que é a postura deles. Estão lá em cima para se... Maria Antonieta não se deu conta de que havia uma queda ou que poderia haver uma queda. Não, e a queda ali era estrito sensu. Então... não pode esperar que eles vão se auto-informar. Isso é impossível. Mas esses acontecimentos são exógenos, né? Porque ele vai caminhando sobre a rua, ele é um advogado bem-sucedido, de repente alguém se afoga. Não depende dele. E isso no Brasil também pode depender de outro. O que acha, Francisco? É exatamente isso o que eu acho fantástico no livro. É que as coisas acontecem como sempre aconteceram e ele se sente e ele se omite como ele sugere que nós também nos omitindo a vida inteira. Eu não sei, tem acontecido tantas coisas no nosso cotidiano e isso vem sendo tão banalizado que é possível que em seguida nós vejamos uma ruptura institucional. É possível? Não, isso já é mais problemático, porque as instituições eu acho que funcionam bem, e talvez o paradoxo seja que essas coisas, por exemplo, se nós atravessarmos a história, chegarmos aos anos, à nossa contemporaneidade, talvez nós possamos dizer, exatamente porque as instituições funcionam, é porque a gente toma conhecimento disso. Tranquilo. Então, nesse sentido, nós estamos trabalhando melhor com isso. Enfim, temos, que eu sei, 15 segundos para cada um, só para uma frase sobre o livro. Que os telespectadores leiam o livro e façam seu próprio julgamento. Perfeito. Pô, e julgamento é uma coisa que Camus trabalha bastante. Uma frase sua. Vou dizer uma frase que um amigo meu me deu quando me apresentou a obra. Exponhamos os juízes íntegros e fechemos os juízes falsos no armário. Muito bem. Eu quero agradecer aqui a presença dos nossos debatedores, quero agradecer a audiência dos nossos telespectadores que nos acompanham, né, neste projeto Direito e Literatura do Fato à Ficção, né, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos. Né. Você encontra informações no nosso site www.ihj.org.br. Também pode entrar em contato com o nosso correio eletrônico, ihj.org.br. Eu quero agradecer o Robert, quero agradecer o Francisco, né, nesta discussão que nós fizemos sobre o Albert Camus. Camus é um nome que está presente, né, como tantos outros, né, no imaginário das pessoas. E ao mergulharmos, né, na obra como essa, a gente descobre tanta coisa que ainda não foi descoberta. Esse talvez tenha sido, este é o objetivo de todo literato, né? Camus, por certo, ficaria feliz, porque as dúvidas que ele deixou, as ambiguidades, exatamente provocam essas grandes discussões. Você está desafiado a isso? Até mais.